Nossos cumprimentos aos internautas que nos acompanham em mais um Encontro Sem Giz. Hoje nós contamos com a presença da professora Maria da Glória Eswein. Ela trabalha no Arquivo Histórico e Geográfico Maria Eunice Kaussmann, de Montenegro, localizado na Rua Oswaldo Aranha. Na Rua Oswaldo Aranha. Então, faz parte de todo aquele complexo cultural que nós temos, a Estação Cultura, o museu e o arquivo. Então, ela vai conversar conosco a respeito do arquivo. Então, quando iniciou esse arquivo? Quando é que começou? Que ano? Boa tarde a todos, né? É um prazer, professora, estar contigo mais uma vez. Mas falando sobre o arquivo, ele iniciou em 1990. Mas antes de 1990 tem toda uma história sobre o arquivo, né? Ele passou a se chamar em 1990 Arquivo Histórico Municipal, e depois, em 2006, ele passa a se chamar Arquivo Histórico e Geográfico Maria Eunice Miller Kaussmann. Esse nome é pesado, tem uma importância muito grande para o nosso município, até porque é de uma professora, né? Ela teve uma atuação marcante na nossa cidade. Bem marcante. E dentre muitos nomes, ela foi escolhida em função dessa importância. Tem um histórico muito bonito por trás disto. Em 1973, a Maria Eunice Miller Kaussmann, ela trabalhava no Museu Histórico de Montenegro. E um certo dia, uma auxiliar de limpeza, sabendo de todo esse prazer, esse gosto que ela tinha por documentos antigos, ela viu um caminhão saindo de frente da prefeitura, lotado de documentos. O que ela fez? Ela correu, foi até... E esses documentos iriam para o lixo? Iriam para o lixo, eles iriam ser incinerados numa empresa daqui de Montenegro. Sabendo, a auxiliar, sabendo do gosto da Maria Eunice, foi até ao trabalho dela, e ela então subiu rapidamente e interpelou os dois caminhões que já estavam indo para serem descartados. Eu tive o prazer de conhecê-la, inclusive fiz uma campanha para arrecadar objetos antigos para o museu, ferros elétricos, máquinas de escrever. Sim. O tempo que eu trabalhava, talvez até fosse o tempo que tu fosse minha aluna na JR, né? Pode ser. Então eu já sabia do gosto dela, disso ali, que graças a Deus ela fez esse diferencial para a nossa cidade. Então a importância muito grande. Qual é o teu papel dentro do arquivo? Que tu sempre faz questão de dizer que tu não é chefe de nada, não. Que tu lidera um grupo, que tu faz parte de um grupo, mas tu também tem um gosto, uma queda por esses objetos, por lidar, por conservar, por estudar, por buscar a história, né? Eu tenho. Eu tive a oportunidade de ficar 3 anos no Museu Histórico. Lá eu aprendi muito a história. Eu passei a ter um olhar diferente do antigo. Do velho, como o pessoal considera. E eu passei a ter um gosto diferente e estudar o porquê, as histórias do nosso passado, as histórias montenegrinas. E dentro disso eu fui convidada a trabalhar no Arquivo Histórico. E ali eu me encontrei mesmo, assim, sabe? É um universo de conhecimento do passado, desafios, porque a cada dia é uma nova descoberta lá dentro. Buscas. E o arquivo, ele tem uma importância muito grande para nós, montenegrinos. Ele reserva um grande material lá dentro. Hoje nós temos mais de 20 mil documentos lá dentro. Quase todos já digitalizados. Eles estão sendo digitalizados. Isso também faz uma diferença. Isso. Depois eu gostaria, se tu me permitires, de eu falar um pouquinho do Museu Digital, sim, que está inserido dentro do arquivo. Né? Mas assim, o arquivo, além desses documentos da metade do século XIX, nós temos também todo o século XX, né? em que nós estamos aos poucos
digitalizando para evitar o manuseio, preservar mais esses documentos, né? Os códigos que Com certeza. nós temos lá. E, inclusive, eu me lembro quando tu estavas no museu, que a gente foi fazer visita com alunos, sempre muito bem recebida, como continuamos sendo no arquivo, porque o arquivo é aberto à visitação. Então, ele tem importância pedagógica, porque o pessoal vai fazer pesquisa. Eu própria fui fazer pesquisa junto a essa professora, que tem um conhecimento muito grande, porque uma foto não é simplesmente uma foto, ela conta uma história, ela revela, a gente consegue espiar a história através daquela foto e contar e rever as pessoas que fizeram parte, foram protagonistas daquela história. Então isso é muito bacana. Então, como é a procura por esse arquivo? Tem muita gente que vai até lá? Nós temos muitas pessoas que vão, pessoas em busca da cidadania, porque nós temos o recenseamento, né, datado de 1883. Então nós temos o recenseamento da colônia Dona Isabel e Conde D, né, que ajudam bastante as pessoas que vêm à nossa procura. Nós temos o cartório eleitoral. Muitas pessoas, assim, principalmente as pessoas do interior, nos procuram para acharem algo que comprove que naquela época, quando eles fizeram o título, eles eram agricultores ou eles trabalhavam no comércio da cidade. Então, graças a esse material que está muito bem guardado lá, nós conseguimos muitas vezes ajudar. Resgatar que eles precisam. Até professores de história, historiadores, escritores da nossa cidade, eu já vi sentados e compenetrados e encontrando, procurando e encontrando. Até o Romério, nossa, que muito contribuiu e continua contribuindo, não é? Muito. O que nós temos lá, assim, a gente teve a felicidade. Eu digo a gente, mas eu acho que eu muito mais, porque eu convivi muito tempo com o Romélio quando eu fui trabalhar no museu, né? E o Romélio, ele cedeu para mim os álbuns de fotografias dele. E como eu estava iniciando em 2009 o Museu Digital, né, naquela época a Rosane Brocheira era minha diretora e pediu que eu me responsabilizasse em relação ao Museu Digital. O Romélio me emprestou os livros, os álbuns, e eu digitalizei. Quer dizer, assim, hoje eu posso me sentir assim, muito orgulhosa, porque as fotos do Romélio estão guardadas comigo, estão lá no Museu Digital, né? E eu estou pertinho dele, continuo pertinho. Não, isso aí, sem dúvida, conta a nossa história. Conta a nossa resgate da história. É o nosso passado que vem para o presente, que está preservado no futuro. Assim, ó, às vezes uma foto para nós era sinônimo de estudo, né? Nós estudávamos assim, levávamos às vezes 2, 3 semanas, eu e o Romélio, estudando, pesquisando, discutindo. Às vezes ficávamos um chateado com o outro porque ele teimava comigo, ou eu teimava com ele. Então, mas nós sempre chegávamos a um consenso, assim, e a verdade, né? Nós íamos atrás, nós saímos para fotografar. Ele me ajudou muito lá dentro. Eu sinto bastante falta do Romélio. E com certeza tu também ajudaste ele, porque hoje em dia as fotos estão todas no computador, tu vai procurar, tu não tem mais aquele contato com o papel. Então eu acredito que o arquivo, e principalmente esse fato de estarem as fotos digitalizadas, os documentos, resgata a nossa história e preserva. Preserva. O Museu Digital, ele veio assim muito a colaborar com esse tipo de preservação do manuseio, porque a fototeca ela era muito utilizada. As pessoas manuseavam muito, chegavam lá e queriam tocar nas fotografias, e por mais que tu use todo né, material, luvas, máscara, com o tempo vai desgastando. Vai desgastando. E a própria foto, né, vai perdendo, de tanto tu manusear, de tanto tocar, em preto e branco. A colorida diz que é pior. Porque a colorida perde mais rápido a imagem perfeita. Isso, porque a nossa mão é muito gordurosa, né? Então isso vai deixando marcas. Mas ali, isso vai desgastando. Faz parte de gerações a manusear. Isso é muito legal. Então, nós estamos conversando com a professora Maria da Glória, que tem uma história muito bonita a respeito do Arquivo Histórico e Geográfico Maria Eunice Kaussmann, e nós vamos continuar daqui um pouquinho. Sem Giz volta já.